Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gustavo, sou professor substituto do Departamento de Engenharia Eletrônica e de Computação. Eu cheguei a lecionar a disciplina de Comp 1 alguns períodos atrás, junto com a professora Fernanda, e ao final da disciplina de Comp 1, a professora Fernanda costuma disponibilizar uma entrevista que ela faz com ex-alunos do curso de eletrônica da UFRJ, para que eles possam passar um pouco da experiência deles durante a graduação e hoje em dia atuando no mercado de trabalho. Então, nesse período, a professora Fernanda perguntou se eu teria alguém que eu gostaria de convidar para essa conversa. Então, eu decidi chamar um amigo meu que eu conheci também na época da graduação. O nome dele é Lucas Daniel Tavares Oliveira. Atualmente, ele trabalha como Data Scientist na empresa Shape. E a ideia dessa conversa é que o Lucas possa trazer para vocês exatamente a experiência dele, não só como estudante de graduação na época no curso de Engenharia Eletrônica, que é a que vocês, a grande maioria, estão fazendo hoje, como também a experiência dele após a faculdade. Então, como é que foi ingressar no mercado de trabalho, quais foram as dificuldades que ele encontrou e como que a faculdade auxiliou para que ele chegasse, né, no estágio que ele está hoje. Então, vamos ver como que ficou essa conversa. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, eu vou conversar com o Lucas. O Lucas é um ex-aluno da UFRJ. Ele se formou no curso de Engenharia Eletrônica e Computação, o mesmo curso que vocês estão fazendo. E a ideia da conversa de hoje é que o Lucas possa trazer para a gente um pouco da experiência dele ao longo da graduação e também fora da graduação, no mercado de trabalho. Quais foram os desafios que ele encontrou, o que a faculdade ajudou para ele alcançar o lugar que ele está hoje. Então, a ideia é passar um pouco dessa experiência. Lucas, muito obrigado aí pelo tempo e por aceitar fazer essa conversa com a gente. Bom, bom dia, pessoal. É um prazer poder compartilhar um pouco com vocês aqui da minha trajetória profissional. Espero que sirva para ajudar vocês em algumas decisões que são necessárias de serem feitas aí ao longo dos períodos da faculdade. Com certeza. Bom, a gente vai começar então falando de quando você entrou na faculdade, né? Então é mais uma parte dos primórdios, né? De como é que você tomou essa Bom, decisão de entrar na eletrônica, ok. no curso de graduação. Você chegou a fazer, antes da UFRJ, você fez um ano e meio na UF, né? Num outro curso de graduação. Sim, Você pode falar um exatamente. pouquinho como é que foi esse início Claro. antes da UFRJ? O que me motivou a escolher engenharia, na verdade, foi porque durante o ensino médio, eu fiz o curso técnico em telecomunicações. Então, eu gostei do curso técnico e pensei, bom, quero fazer então engenharia de telecomunicações. Aqui no Rio, uma das poucas universidades públicas que tem engenharia de telecomunicações é a UF. E aí eu fiz o vestibular para lá. Fiquei durante um ano e meio. Só que acabou que a distância entre a minha casa e a UF pesou um pouco e eu decidi que eu queria ir para um lugar mais próximo da minha casa. Então eu fiz o vestibular de novo, depois desse um ano e meio, e escolhi Engenharia Eletrônica de Computação, que era um dos cursos com uma ementa mais parecida e mais similar ao que eu queria para minha vida naquele momento. E aí que começou a saga para até eu conseguir me formar dentro da engenharia eletrônica, que vocês estão também nesse momento agora. É, e ao final da graduação, logo, quase que em seguida, eu fui fazer um mestrado em visão computacional, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Bora focar na faculdade por enquanto. Depois eu sigo para essa parte. Não, tá ótimo. Você chegou a mencionar, né, que a eletrônica era o que você procurava, né? Você na UF tinha feito telecom e aí acabou indo para eletrônica na UFRJ. Quando você Isso. foi para eletrônica na UFRJ, o que você esperava assim do curso? Você tinha noção do que você ia ver dentro do curso já? Você sabia que dentro do curso existiam várias áreas diferentes? Como é que foi quando você tomou essa decisão? Ah, eu sabia que tinham várias áreas diferentes, apesar de não ter tanta noção de quais eram essas possibilidades. É, eu pretendia seguir mais para a área de telecomunicações mesmo, mas isso acabou mudando ao longo do tempo, à medida que eu fui explorando as possibilidades que existiam ali dentro da faculdade. Acho que muito do que foi importante para eu entender o que eu queria e o que eu não queria na faculdade foram as iniciações científicas, que são
no geral, atividades extracurriculares, né, os alunos não são obrigados a fazer, mas que, com certeza, enriquecem bastante a sua experiência. Você acaba tendo contato com outros professores, outros alunos, às vezes, de outros cursos. Você lida com coisas que, normalmente, às vezes, você não estudaria naturalmente nas matérias da faculdade. E isso tudo contribui ali para as decisões que você vai tomar. No meu caso, ao longo dos vários anos de faculdade que eu fiz, foram 3 iniciações científicas e eu também fui durante um ano monitor no Ligue da Elétrica. A primeira das minhas iniciações científicas foi sobre redes neurais artificiais, numa época em que isso não era tão divulgado quanto é hoje. A área de machine learning acabou crescendo bastante ao longo dos anos. Na época era algo um pouco mais, para mim, pelo menos, obscuro. É, Depois disso, eu fiz algum tempo de iniciação científica na área de controle e automação. E, apesar de ter sido uma experiência muito interessante, eu percebi que eu não queria trabalhar na área de controle, não era algo que me apetecia muito, e eu fui também explorar outros caminhos. É, e durante alguns meses aí foi uma experiência muito curta. Eu confesso que eu não aproveitei tanto quanto teria sido bom de ser aproveitado naquela época. Eu fiz uma iniciação científica que era voltada para a área de processamento de sinais, de imagem em específico, e também envolvia redes neurais artificiais. Entendi. E você chegou a mencionar essa questão da iniciação científica. Você começou na iniciação científica logo no começo da faculdade também, né? Foi no segundo período, Sim, né? sim, foi bem no início mesmo, no segundo período, e normalmente os alunos não costumam começar tão cedo a fazer IC, até porque até como pré-requisito a gente estar no terceiro, quarto período antes de começar, mas foi uma situação um tanto excepcional, porque um ex-professor meu que me deu aula durante o curso técnico em telecomunicações, antes de eu entrar na faculdade, ele antes dava aula somente para ensino técnico, depois ele passou a dar aulas também para graduação no Cefet, que era onde eu tinha feito o ensino médio e o ensino técnico, e surgiu um edital onde ele precisava de um aluno para fazer iniciação científica. Ele lembrou de mim, eu tive interesse e eu comecei essa trajetória acadêmica e extracurricular. Foi o meu primeiro contato com a pesquisa. Legal, legal. Eu acho que é aquilo, né? A faculdade ela é mais do que só as aulas, né? Ela oferece muito mais possibilidades para você, né? Sim, com certeza, com certeza. Acho que todo mundo que tiver a oportunidade de experimentar outras coisas dentro da faculdade, além das cadeiras que a gente já faz normalmente, tem muito a crescer. Assim, todas as decisões que você toma dentro da faculdade, mesmo que às vezes não pareça, acabam tendo algum grau de influência na sua vida ao longo dos anos. Sim, sim. E você chegou a usar os conceitos que você viu na iniciação científica ao longo da faculdade também? Alguma disciplina, em algum projeto que você tenha feito por fora, alguma coisa Bom, específica? a parte de programação, na verdade, eu acabei desenvolvendo mais na iniciação científica, porque eu acabava tendo que programar diversas coisas diferentes. Eu usava o MATLAB na época, né? Era a linguagem principal que acabava sendo necessária, mas foi muito bom para eu ter um contato mais frequente ali e tentar desenvolver melhor essa habilidade que, às vezes, somente dentro da matéria a gente começa a ter o contato, mas para poder criar uma certa fluência naquilo que a gente está fazendo é necessário você explorar além do que você vê normalmente ali. E para mim, pelo menos, foi extremamente importante. Ah, legal. Que bom que a experiência foi proveitosa, né? De você poder Sim, usar com o que você certeza, viu na com certeza. iniciação em algum outro momento da graduação, para algum outro projeto, né? Você chegou a fazer também, ao longo da graduação, estágio, né? Você fez um estágio na TIM. Sim, Você poderia falar um pouquinho como é que exato. foi essa experiência? É. O que você Claro, usou, assim, da graduação? Se teve alguma coisa em particular? na verdade, o estágio, assim, eu no final das contas fui parar em uma empresa de telecomunicações para fazer estágio, mas não foi premeditado. Por mais que lá atrás eu quisesse seguir na área de telecomunicações, quando eu entrei na UFRJ, ao longo do tempo eu fui descobrindo outras coisas que me chamaram mais atenção. Na época que eu estava procurando estágio, não foi um processo muito simples. Eu saí enviando currículo para 50 mil empresas e acabou que o estágio que eu consegui foi o da TIM. Não teve nenhum outro, foi exclusivamente esse. E para mim foi ótimo. Eu tive contato com uma empresa de telecomunicações bastante grande. Eu ficava numa área chamada de implementação de redes,
que, apesar do nome, não era uma área extremamente técnica, não era, do ponto de vista de redes, da forma como vocês devem estar imaginando, mas dentro do estágio, eu diria que algumas das habilidades que eu tive que desenvolver mais rápido ali foram as questões de organização, porque eu precisava lidar com grandes quantidades de informação de diferentes fontes, e não era muitas vezes muito simples de conseguir essa informação, eu precisava conversar com muitas pessoas, então também a questão de ter bons relacionamentos interpessoais e conseguir lidar com as pessoas de diferentes naturezas também foi algo muito importante ali. E isso foi algo que, a princípio, não, não foi tão necessário na faculdade. Não que vocês devam tratar as pessoas mal na faculdade, por favor, não façam isso. Mas foi algo que foi muito importante na época que eu consegui esse estágio. Assim, foi também um ponto marcante de evolução, tanto pessoal quanto profissional mesmo, para mim. Mas, da mesma forma que eu falei que a IC na área de controle e automação foi algo que me ajudou a perceber que eu não queria seguir por aquele caminho, esse estágio trabalhando em telecomunicações nessa área específica também foi algo que eu pensei, poxa, foi interessante, gostei bastante de estar aqui, mas no longo prazo eu não quero esse tipo de trabalho para mim. Tem outras coisas que podem me agradar mais. E depois de sair de lá, eu fui focar em tentar terminar a faculdade, que era o objetivo final. Principal, né? Então, tá certo. O seu TCC, ele foi na área de algoritmos genéticos e aplicados a alguma coisa de processamento de áudio, né? Era De áudio. localização acústica de sensores. Isso. A ideia do meu projeto final era o seguinte: considera uma sala fechada de dimensões quaisquer. Eu vou ter um microfone em algum ponto dessa sala, que eu não sei qual é, e eu tenho uma série de alto-falantes ao redor dessa sala. Um grupo de, acho que eram 8 alto-falantes, se eu não me engano. E eu queria descobrir a posição desse microfone através do tempo que o som demorava para sair de cada um dos alto-falantes até chegar no microfone. E para poder fazer isso, eu utilizava duas técnicas diferentes de otimização computacional, que uma delas foi o algoritmo genético e a outra foi enxame de partículas, para poder tornar esse processo mais rápido, basicamente. Ao longo do desenvolvimento do meu projeto final, foi necessário eu, de fato, parar para estudar algo totalmente novo, que eu nunca tinha visto antes. E eu confesso que eu não achava que teria uma utilidade muito grande para mim naquele momento, porque quando a gente está chegando no final da faculdade, a gente já está bastante desgastado fisicamente de todas as matérias que a gente faz e tudo que a gente precisa para dar conta da graduação. Eu só queria terminar de qualquer jeito, eu quero ir embora daqui, seguir minha vida, trabalhar e ser feliz. Só que aí eu cheguei para o meu ex-orientador da iniciação científica, que foi o da primeira IC lá atrás, no início da faculdade que eu fiz, e falei: Diego, preciso de ajuda, quero fazer um projeto final, tem algum tema aí para me dar para fazer que eu não sei nem o que eu vou fazer aqui? Aí ele cuspiu lá 3 temas, eu peguei o mais interessante que eu achei que foi esse e fui atacar para poder desenvolver o meu projeto. Como eu falei, num primeiro momento eu achei que não teria muita serventia, para mim era só algo para poder cumprir uma exigência obrigatória e me formar. E acabou que eu ter gastado tanto tempo me debruçando sobre esse problema foi algo que fez com que eu conseguisse utilizar diversas coisas desse período em momentos da minha vida profissional onde aquilo se aplicava. Não necessariamente eu usar exatamente aquilo, mas me ajudou a desenvolver uma forma de pensamento e de análise dos problemas que antes eu não estava tão preparado assim para conseguir resolver. Uhum. Durante a execução, né, do seu TCC, você sentiu que as matérias que você fez na faculdade te ajudaram de alguma forma ou você teve que buscar muita coisa por fora também? O que você acha? Olha, eu diria que as matérias, assim, ajudaram. A parte de programação em especial ajudou, porque eu também fiz tudo no MATLAB lá, programando. Eu precisava é, fazer tudo de uma forma mais organizada possível, porque quando a gente está fazendo o TCC, a gente acaba. Como se fosse um ensaio de um estudo científico ali que a gente quer
mostrar algum tipo de resultado. Então, uma coisa que acaba sendo bastante importante é também a questão de organização do código e você conseguir reaproveitar as coisas que você faz diversas vezes em diversos cenários, sem ter que reconstruir do zero, porque senão você não vai terminar nunca nada ali. Eu diria que as aulas de programação acabam tendo uma influência nesse ponto. É o primeiro contato de todo mundo ali com a forma como você deve desenvolver as coisas, porque o seu eu de daqui a uma semana não vai lembrar o que você está fazendo agora, por mais que você tenha certeza absoluta que você vai. Você precisa documentar tudo o máximo possível, colocar uma explicação como se fosse um completo idiota que fosse ler daqui a pouco, porque daqui a uma semana o completo idiota vai ser você que não vai estar entendendo ali aquilo que você escreveu. E isso é algo que qualquer pessoa que trabalhe na área de TI vai falar e vai concordar, porque você não pode somente confiar na sua memória como se ela fosse uma coisa infalível, porque ela não é. Você precisa facilitar a sua vida de todas as formas possíveis para que você não se estresse muito ao longo do tempo com as obrigações que você tem. Certo. Organização de código é essencial, né? Sempre Sim, muito importante. totalmente. Bom, então indo agora para a vida pós-graduação, né, que é um momento de glória para todos os estudantes de faculdade, em especial do curso de eletrônica, né, que é um curso que tem uma fama de ser tão complicado, né? Como é que Sim. foi essa transição, né, da vida acadêmica para a vida profissional? Como é que foi a sua busca pelo emprego? Foi difícil se inserir no mercado? Qual foi a tua experiência em cima disso? Certo. Bom, eu diria que foi um pouco difícil, sim, é, porque, bom, primeiro acho que eu preciso contextualizar os alunos quanto ao quando eu me formei. Eu estava fazendo estágio na TIM, como eu falei, foi interessante, mas eu não queria aquilo para minha vida. Quando eu saí do estágio, eu já tinha terminado, acho que todas as matérias, se não me engano, eu estava focando no projeto final, e eu fiquei mais uns 6 meses quase, se eu, não, eu acho, pelo menos, fazendo o projeto final. Então, quando eu terminei o projeto final, eu meio que fui promovido de estudante a desempregado. Eu não sou mais estudante, não estou trabalhando, eu literalmente virei desempregado ali. Eu falei, poxa, bacana, o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu tive que parar para refletir um pouco sobre os caminhos que eu queria seguir. E depois de pensar bastante, eu decidi que a área de TI seria o ideal para mim. Só que eu nunca havia trabalhado na área de TI de fato, por mais que eu tivesse conhecimento de programação. Entre você saber programar e você estar apto a ingressar no mercado de trabalho, existe um gap bastante grande, porque tem coisas que vão além do que a gente aprende nas aulas de programação. O que a gente aprende de programação é literalmente a base, que sem isso você não vai para frente, mas somente com isso também não, você ainda precisaria adicionar mais algumas coisas. Então eu pensei, bom, vou me preparar para conseguir algo no mercado de trabalho. Só que me incomodava profundamente a ideia de ficar parado em casa o tempo inteiro enquanto eu me preparava para isso. E aí, e isso acaba emendando no motivo do porquê que eu entrei no mestrado. Que, num primeiro momento, eu não queria fazer mestrado. O mestrado era exclusivamente uma fachada para eu voltar a ser estudante e não ser somente desempregado. Muitos dos meus amigos e conhecidos falavam: não, aproveita o embalo, você está saindo da graduação, já faz um mestrado direto. E a minha resposta sempre foi: que embalo, já estou me arrastando aqui para terminar a graduação, não tem embalo para terminar o mestrado. Mas mesmo sabendo que não era algo que realmente queria, olhando para a minha situação, eu percebi que aquilo era a melhor decisão que eu poderia tomar. Apesar de ser também essa questão da fachada de sou estudante ainda, eu estaria ali me especializando mais também. E acabou que, logo no início do mestrado, eu tive bastante contato com a área de machine learning, e foi quando eu tomei a decisão de que, poxa, isso daqui é interessante, tem a ver com a área de TI, eu não vou jogar fora o meu background de engenharia para poder seguir por essa área, então acho que tem um caminho bacana por aqui. E eu fiz a minha dissertação do mestrado na área de visão computacional, que é ali uma sub-área da inteligência artificial, e envolve o processamento de sinais também. Então, dentro dessa área de ciência de dados, tem muita coisa que eu estudei ao longo da graduação que pode sim ter algum grau de aplicabilidade, em especial processamento de sinais. É,
eu acho que eu esqueci de falar que atualmente eu trabalho como cientista de dados, né? A gente esqueceu de dar essa informação no início. E ao longo do meu trabalho como cientista de dados, em diversos momentos eu lido com o processamento de sinais. Na verdade, quase todo o tempo eu lido com processamento de sinais. Eu lido em especial com séries temporais, e eu preciso destrinchar os dados ao máximo possível para poder entender o comportamento deles ao longo do tempo. Mas, voltando para o mestrado, eu entrei no mestrado, me especializei nessa área de visão computacional. Eu entrei no mestrado foi em 2018, entre o início e o meio de 2018. E quando eu descobri que eu achava aquilo interessante e que queria aquilo para minha vida, eu até relaxei um pouco nessa busca por empregos que eu estava. Eu pensei, poxa, vamos focar aqui no mestrado, então, que eu vou desenvolver algumas habilidades que vão ser necessárias para eu seguir por esse caminho nos próximos anos. E quando eu fiz isso, eu fiquei de 2018 até 2019 fazendo as matérias do mestrado e pesquisando ali algumas coisas. Quando em 2019 surgiu uma oportunidade, um colega meu, um amigo, trabalhava como desenvolvedor numa empresa que era mais especializada em visão computacional, e eles tinham uma vaga para alguém que eles queriam que fosse especialista em visão computacional. E aí ele meio que me indicou para a vaga, eu fiz a entrevista, consegui passar, e ali foi a minha primeira oportunidade de emprego trabalhando como especialista em visão computacional nessa empresa. E aí, assim, dando um passo para trás, na verdade, se você parar para pensar, eu não queria entrar no mestrado, eu só fiz porque eu não tinha conseguido um emprego e estava querendo ir para a área de desenvolvimento de software mais tradicional, e por conta das coisas, da forma como a vida vai acontecendo, diversas oportunidades vão surgindo, né? Então, o fato de eu não sabia que ia surgir esse emprego lá na frente, mas o fato de eu ter tomado a decisão de entrar no mestrado, ter tido contato com machine learning e resolver fazer essa minha dissertação na área de visão computacional permitiu que eu adentrasse o mercado de trabalho. E acabou acontecendo naturalmente, sem que eu ficasse desesperado, me descabelando, como eu estava no ano anterior, assim que eu terminei a graduação. Você saiu dessa primeira empresa, né? E depois você foi trabalhar como data scientist, que é onde você está hoje, não é isso? Não, na verdade tem uma, assim, eu saí de lá, na verdade foi assim, entrei em 2019 nessa empresa, trabalhando como especialista em visão computacional, e aí em 2020 veio a pandemia, e diversas empresas durante a pandemia passaram ali por uns maus bocados. A empresa que eu estava não era uma empresa de grande porte, houve uma série de congelamentos de contrato, enfim, problemas diversos, e tanto eu quanto algumas outras pessoas fomos demitidas da empresa. E eu falei, beleza, fui demitido, o que eu vou fazer agora? Eu estava no mestrado ainda, eu pensei, poxa, eu vou focar em terminar o mestrado, que a essa altura do campeonato também eu preciso adicionar que trabalhar e estudar é algo extremamente desgastante. Eu estava muito cansado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Eu estava a um passo de chutar o mestrado, porque eu estava realmente muito cansado. Mas quando aconteceu isso de eu ser demitido, eu pensei, poxa, então agora eu não vou chutar o mestrado, eu vou terminar esse troço porque vai ser bom para mim. E aí, isso aconteceu foi em maio de 2020. Eu fiquei focado em terminar o mestrado de maio até agosto. Em agosto já estava quase tudo encaminhado, já estava basicamente tudo terminado, estava apenas ajustando algumas coisinhas. E aí surgiu uma oportunidade, e nesse caso eu não busquei, meio que a oportunidade veio até mim. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um cara lá de uma empresa, é, que era um dos donos dessa empresa, que era também relativamente pequena na época, perguntando se eu tinha interesse em trabalhar como desenvolvedor de software. Eu falei, tenho. Assim, acabou acontecendo muito rápido, porque eu estava próximo de terminar o mestrado. Eu fui apresentar, tipo, isso foi em final de agosto, eu ia apresentar em outubro. Eu comecei a trabalhar nessa empresa na segunda semana de setembro, e aí, como eu já estava perto de terminar, não tinha mais tantas atividades para fazer, só estava mais nervoso mesmo com a apresentação. E aí eu tive essa outra experiência como desenvolvedor de software. Foi interessante em alguns aspectos, em outros nem tanto. Como eu falei, tem experiências que são bacanas, outras às vezes a gente não gosta tanto assim, mas no final das contas a gente sempre tira algum grau de aprendizado de tudo. Algo que eu descobri que não funciona para mim
é que eu não sirvo para trabalhar em banco de investimento. Não é o tipo de ambiente que me agrada muito. Essa empresa, ela era uma empresa é, que funcionava meio que colocando as pessoas em projetos diversos e eu ficava como terceirizado dentro de uma outra empresa. Eu fiquei como terceirizado junto a um banco de investimentos e, pelo que eu percebia do funcionamento, era algo que me desagradava totalmente. Eu não vi a hora de sair daquele projeto e ir para outro lugar. Depois, dentro dessa mesma empresa, eu fui para um outro projeto que foi mais tranquilo, não tinha esse tipo de estresse, mas aí essa segunda parte já foi mais positiva para mim. Eu fiquei durante 8 meses nessa empresa, e aí que surgiu essa outra oportunidade para onde eu fui trabalhar como cientista de dados, Uhum. e a empresa na qual eu tô tem um pouco mais de 2 anos agora. Legal. E aí, como é que foi então a sua experiência quando você começou a trabalhar, né? Tanto nessa primeira, né, que você trabalhou como visão computacional, especialista em visão Sim. computacional, quanto agora que você está hoje em dia. Você se sentia preparado para o trabalho que você tem que executar? Como é que foi essa Olha, experiência? definitivamente eu não me sentia preparado porque eu estava fazendo ali, ainda mais que no meu primeiro emprego, o título era especialista em visão computacional. Por mais que eu soubesse um pouquinho de visão computacional, eu com certeza não me sentia especialista, mas foi o nome de cargo que colocaram ali, e alguém me perguntar, claro que eu sei. A gente vai estudando, botando cabeça e aprendendo ali ao longo do caminho. Uma coisa que acabou sendo acontecendo para mim foi que, no geral, a faculdade foi extremamente desgastante, sabe? Ela consumiu muito de mim. Então, comparativamente falando, eu sinceramente acho a vida trabalhando muito melhor do que a vida de estudante mesmo, quando está no meio da faculdade, no meio daquele furacão de coisas acontecendo. Claro que a gente passa a ter mais responsabilidades, mas aí ao longo do tempo a gente também vai amadurecendo e vai aprendendo a lidar melhor com tudo. Na época da faculdade era só estressante, ponto. Eu não via a hora de passar por aquilo e conseguir o meu diploma no final das contas. Então acaba que essa correria toda que todo mundo tem 50 provas no mesmo dia, sabe, trabalho daqui, trabalho dali, você às vezes acaba tendo que dormir pouco. Tudo isso é temporário e isso, bem ou mal, acaba te preparando para olhar para outras situações e perceber que elas não são tão desesperadoras assim, sabe? Pô, a gente já passou por coisa tão complicada, sabe? Isso que está acontecendo agora é algo que eu consigo tirar, sabe, de letra. Não chega a ser algo que consome minhas noites de sono ou que me estressa profundamente. Pelo menos essa é a minha experiência, né, com o mercado de trabalho. Não, tá certo. Bom, e aí falando um pouquinho do seu dia a dia do trabalho, né, o que você faz, o que você usa no seu trabalho de linguagem de programação, de ferramentas, principalmente, a parte mais técnica, né? O que você Ok, costuma usar bom. mais, o que é mais demandado, na sua opinião, nessa área de cientista de dados, né? Nessa área de ciência de dados, Ok. aliás. Bom, no mercado de trabalho, no geral, se usa muito Python. Algumas empresas usam o R também, mas eu percebo que é um pouco mais raro. O Python acaba sendo o principal. E além de utilizar o Python e as bibliotecas que já existem para o Python voltadas para essa área de ciência de dados, se utilizam muitas ferramentas na nuvem, que ajudam e facilitam o gerenciamento de grandes infraestruturas para o que a gente precisa fazer. Porque eu, como cientista de dados, eu faço, obviamente, análise de dados, mas, além disso, sempre que a gente está trabalhando, o objetivo principal da empresa estar te pagando é porque ela quer gerar valor para ela, ela quer conseguir produzir dinheiro através do seu trabalho. Então, quando eu faço análises de dados, no geral, eu estou fazendo essas análises para poder entender o porquê de algum problema está acontecendo e eu quero encontrar uma forma de identificar aquele problema. Então, muitas vezes a gente cria algum tipo de modelo de machine learning ou mesmo alguma a gente chama de CBM, a Condition Based Model, que que não é exatamente um modelo de machine learning, é mais um conjunto de regras que nos ajudam a identificar quando algo não está dentro da normalidade. E aí isso faz com que quem precise agir para resolver aquele problema possa agir antes que aconteça um problema maior. Então, em última instância, eu desenvolvo modelos que vão identificar problemas que podem dar prejuízo financeiro para a empresa. Então, essa é a minha forma
de conseguir gerar dinheiro para a empresa. E dentro desse formato, dentro dessa relação, esses modelos eles precisam rodar periodicamente e receber dados e colocar a saída desse modelo em algum lugar para alguém poder ver. E tudo isso acontece com ferramentas que ficam na nuvem. Então, os dados estão na nuvem, os modelos vão ficar rodando na nuvem. A gente usa principalmente tanto a Azure, que é da Microsoft, quanto a AWS, que também é bastante famosa. Uhum. Atualmente eu só uso a Azure, a AWS eu usei muito brevemente no meu primeiro emprego, mas na empresa atual que eu estou, nunca nem toquei na AWS. E existe essa infinidade de ferramentas que a empresa também paga, que é para poder facilitar esse gerenciamento desses modelos. Normalmente, em empresas de tecnologia, se utilizam as metodologias ágeis, que buscam trazer um certo grau de previsibilidade das entregas que a gente tem que fazer. E uma das mais famosas é o Scrum, que, por coincidência ou não, todas as empresas que eu passei utilizavam o Scrum. E do que consiste o Scrum, assim, muito por alto? A gente divide a rotina de trabalho em períodos de 2 semanas. No primeiro dia dessas 2 semanas, a gente decide o que a gente vai fazer ao longo dessas 2 semanas. Para cada uma das tarefas que a gente coloca como o que a gente pretende fazer, a gente já tem uma noção de mais ou menos de quanto tempo elas vão levar para serem feitas cada uma. E ao longo dos dias, a gente vai se comunicando com a equipe e falando sobre o quanto a gente conseguiu progredir ou o que surgiu de problema ao longo do caminho, e se de fato vai ser possível atingir o objetivo daquelas 2 semanas. E quando chega no final desse período, a gente faz uma retrospectiva para poder saber o que correu bem, o que não correu de uma forma legal, o que poderia ter sido feito de forma diferente, por que deu algum problema, era algo que podia ser evitado ou não, e a partir daí a gente tenta fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente e melhor no ciclo seguinte de trabalho. Legal. Você chegou a mencionar que você usa alguns pacotes do Python para o seu trabalho, né, de ciência de Sim. dados. Quais seriam esses pacotes que você usa mais comumente? Olha, tem Pandas, Matplotlib, tem o Plotly também, que ele ajuda a fazer uns gráficos mais interativos e bonitinhos. Algum focado Tem o SciPy. Oi, desculpa, o quê? algum focado em aprendizado de máquina mesmo? O Scikit-learn é o que tem de fato os modelos de machine learning que a gente pode usar. Existem outras bibliotecas, mas o que a gente usa mais no dia a dia é o Scikit-learn mesmo. E também tem o SciPy, que é uma biblioteca que tem uma infinidade de funções estatísticas que a gente usa também para poder fazer as coisas diversas. Atualmente, na verdade, eu estou lidando com um problema que um dos objetivos é encontrar picos dentro de uma série temporal, só que não são quaisquer tipos de pico, eles têm algumas características específicas, e o SciPy, que é essa biblioteca que eu comentei, tem uma função que ela se chama Find Peaks, então ela foi uma escolha bem óbvia na hora de atacar o problema e facilitou muito a minha vida também para poder atingir o objetivo que eu precisava. É bastante conveniente, né? Já usar o que está Exato. implementado no pacote para o problema que Exatamente. a gente Isso é um precisa ponto resolver, importante né? também. Antes de querer reinventar a roda, se certifique de que não tem algo que já existe, que foi feito por uma equipe de desenvolvedores, às vezes, porque muito provavelmente, quando você lida com um problema, alguém já passou por algo parecido e implementou uma solução otimizada para o que você precisa resolver. Porque sempre que a gente vai fazer algo do zero, é, não vai ser o mais otimizado possível. A gente pode seguir todas as práticas possíveis de programação é, e tentar fazer o melhor possível, mas quando tem algumas dessas bibliotecas mais famosas, onde muitas vezes as funções são implementadas de acordo com algum paper que um grupo de pesquisadores desenvolveu, tenta usar esse, porque quase com certeza vai ter um desempenho melhor. Tá certo. Bom, saindo um pouco da parte técnica, né, e falando mais das habilidades importantes para o engenheiro e para o programador, o que você precisa ter para atuar no mercado de trabalho, o que você acha que é mais importante, assim, né, de habilidades que não são necessariamente técnicas, né, mas coisas que você precisa aprender para
lidar com Sim. as demandas do dia a dia, conviver com os colegas? Como é que você Bom, avalia essas habilidades? primeiro eu vou fazer só um comentário rápido sobre a parte técnica. É que assim, todo mundo que está aí fazendo faculdade agora, né, essa matéria é mais no início, né, da graduação, assim, todos vocês são extremamente capazes de aprender a parte técnica. Eventualmente a gente bate um pouco mais de cabeça, mas uma hora entra o conhecimento dentro da gente. Então, isso não é um impeditivo para vocês, mas o que acaba sendo assim uma grande sendo um grande diferencial e que tem uma importância muito grande na vida profissional das pessoas é a habilidade de se comunicar. E eu não estou falando para você ser verborrágico, para você ser que nem um locutor, um jornalista e sair falando à torta e à direito. Não é isso que você precisa ser, mas você precisa conseguir, primeiro, tratar as pessoas ao seu redor bem no ambiente de trabalho, porque se você gerar estresses, você terá. Quanto mais estresse você gerar, mais estresse vai retornar para você. É, e é importante que dentro de uma equipe, porque você em nenhum momento você vai estar trabalhando sozinho. Você não é o programador superstar que vai levar a empresa do 0 ao 1 milhão em uma semana. Você vai trabalhar com um conjunto de pessoas, todo mundo vai estar trabalhando em cima de um produto ou de alguma ideia, e vocês querem ter que a equipe seja o mais coesa possível e colaborativa para poder atingir um objetivo. Mas para isso é importante que todo mundo se comunique e fale no que está trabalhando, que tipo de problema está tendo. Você precisa comunicar com os seus pares, para de repente saber se alguém está tendo um problema similar ao seu e pode te ajudar, ou mesmo você poder contribuir com as outras pessoas. Tudo isso acaba sendo muito importante. Então, dado que você tem acima ali de um limiar de conhecimento que nem é tão grande assim, em muitos casos, o saber se comunicar é a principal habilidade que você precisa ter. Assim, é algo imprescindível e não tem possibilidade de vocês conseguirem progredir na carreira se vocês não desenvolverem isso. Tá ótimo. Bom, a gente está se encaminhando já para o final dessa conversa. Acho que, como considerações finais, eu te pergunto qual é a mensagem que você deixaria hoje para os alunos que começaram o curso agora de eletrônica? Qual é a dica que você dá para eles? É, Bom, eu diria para vocês perseverarem bastante, porque eu entendo que o nível de estresse é muito alto. Para mim, particularmente, por uma série de questões diferentes, a faculdade não foi a coisa mais agradável do mundo, mas eu sempre soube que era o melhor que eu podia fazer era continuar me esforçando para poder chegar ao final desse período. E quando a graduação acabou, tanto o mestrado quanto o mercado de trabalho, os dois foram muito mais tranquilos para mim. Não que foi fácil, tá? Cada etapa tem as suas dificuldades, mas são dificuldades diferentes e você aprende a lidar melhor com as coisas. Você vai descobrindo para onde você deve ir, né, para onde você não deve ir. E tudo melhora, no final das contas. Eu diria que é o ponto principal. Se vocês estão se sentindo, às vezes, nossa, mas é muito difícil, mas estou muito cansado, tenta, de repente, gerenciar melhor as suas escolhas na hora de pegar matérias, ao invés de querer pegar 5 cálculos ao mesmo tempo e sistemas lineares. Pega uma matéria mais de humanas lá, eletiva, vai contrabalanceando, gerencia melhor o seu tempo de descanso também, que é algo muito importante e foi algo que eu demorei muito para conseguir entender isso verdadeiramente, porque como a faculdade me gerava muito estresse, se eu não estava estudando, se eu estava descansando, eu me sentia culpado por não estar estudando, mas quando eu estava estudando, eu estava cansado porque eu não tinha descansado. Então, hoje em dia, eu consigo descansar com uma paz de espírito muito grande, e eu sei que isso é algo extremamente necessário para eu conseguir dar o meu melhor no momento em que eu estou ali tentando produzir ou aprender alguma coisa. Tá certo. Lucas, muito obrigado pela conversa. De Tem nada. algum endereço para contato que você queira deixar com os Olha, vocês alunos? Quem tiver podem dúvida? me achar no LinkedIn. Eu estou como Lucas Oliveira. Talvez seja um pouco difícil de me achar, porque Oliveira é um sobrenome muito comum, mas eu vou mandar o link do meu LinkedIn para o Gustavo e ele manda para vocês depois. Quem quiser me adicionar, fique à vontade. Quiser fazer umas perguntas também, eu consigo tirar as dúvidas que vocês tiverem. E se quiser me mandar um e-mail, tem o meu e-mail da Poli, que é o lucastavares@poli.frj.br também. Beleza, então, Lucas. Muito obrigado aí pela conversa. Sempre bom falar com você para ter essa visão de Igualmente. mercado também. Bom ter essa troca de experiências entre academia
e mercado, sempre legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais. Bom, tchau, tchau.